A dupla mais famosa e divertida dos cinemas e da televisão, o Gordo e o Magro. Os mais engraçados filmes dublados e selecionados em DVD. Para mais informações, ligue 5058-3567. Divirta-se muito e junte seus familiares e amigos com o Gordo e o Magro. Assista a famosa dupla aqui na TV Aberta São Paulo. Vocês sabem, recebi um currículo sensacional. Verdade? Formação na USP, especialização em software. Contratou, né? Negativo. Ganhava uma fortuna. Nada. Tava até procurando emprego. Não entendi. O cara andava de cadeira de rodas. Aí complica. Impossível, né? O pior cego é o que não quer ver. Há 21 anos, a AVAP prepara eficientes profissionais. Seja uma empresa que apoia pessoas com deficiência. Olá, está no ar o programa Direito e Globalização e você pode nos acompanhar pelos canais 9 da NET, o analógico ou digital, na TVA 72 ou 99 e na TVA digital no canal 186, também pelo site www.tvaberta.com e o reprise no site www.ultimainstancia.com.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, quiser participar, mande um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O nosso convidado de hoje é o Dr. Edibal Pivetta. O Dr. Edibal Pivetta é advogado, dramaturgo e militante de direitos humanos. Foi presidente da UNE em 1958. O Dr. Pivetta foi advogado de presos políticos durante a ditadura militar. Também é conhecido como César Vieira, que é seu pseudônimo artístico. É detentor de vários e diversos prêmios, entre os quais destacamos o Caso das Américas. Se você quiser participar do nosso programa, que é ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Mas mais nada, bem-vindo ao nosso programa, doutor Edibal. De muito tempo queria lhe trazer e hoje tenho a honra de recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que a gente tem um papo muito bom hoje para contar, para falar, enfim, para fazer um resgate e conhecer as atividades que o senhor tem. E eu trago o Dr. Edibal, entre outras razões, porque ele recebeu este ano, irá receber, referente a 2009, o prêmio Franz de Castro, que é o prêmio máximo em direitos humanos, otorgado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Então, Dr. Edibal, são duas alegrias. Receber primeiro o amigo, a pessoa a quem muito admiro, há muitos anos admiro, acompanho, o trabalho, quer seja o trabalho como advogado, quer seja o trabalho como dramaturgo, ator, diretor de teatro, União e Ouro Vivo, e também como premiado, merecedor de todas as honras da nossa Ordem dos Advogados. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela menção, né, e pelo prêmio principalmente, né, que a gente recebe, não em meu nome pessoal, mas de todos os advogados que participaram da luta contra a ditadura. A sua militância começa desde antes, desde o tempo de estudante. Há um registro histórico que o senhor foi presidente da UNE em 1958. Como foi isso? Antes disso, eu fui presidente do Centro Estudantil do Colégio Bandeirantes. Meus filhos estudaram lá. Lá no Bandeirantes, lá na Rua Estela, na Vila Mariana. Depois eu fui presidente do Centro Acadêmico Casper Libero da Escola de Jornalismo e quase ao mesmo tempo do 22 de agosto da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E daí foi uma coisa natural, a gente desembocou na vice-presidência e presidente em exercício da União Nacional dos Estudantes, isso em 1957. E quais eram as reivindicações daquele tempo dos estudantes em 57? O que era o movimento estudantil de 57? Em 57 a gente lutava pela transferência da capital para o centro do Brasil, né, que seria Brasília, né, que a capital ainda era o Rio de Janeiro. Então foi uma luta vitoriosa. Uma luta vitoriosa, lutava-se pela Petrobras, principalmente a luta pelo nacionalismo, pela Fábrica Nacional de Motores. Quer dizer, era uma vivência e uma participação por melhores condições de estudos para o jovem brasileiro, mas principalmente era uma luta pelo nacionalismo como uma visão de que muita coisa podia ser resolvida aqui, não simplesmente ideias e materiais trazidos do exterior.
A UNE era uma força assim importante, era o quarto poder, né? Se você ia para Fortaleza, era recebido pelo governador, pelo prefeito da cidade. No Rio de Janeiro, quando havia uma greve de grandes proporções, a UNE era chamada, a União Nacional dos Estudantes era chamada para intermediar essa greve, uma greve de motoristas que parou a cidade. Então, todas as reuniões, as discussões, os acordos foram feitos na sede da UNE entre os proprietários de ônibus, de carro, de táxis e os motoristas e os cobradores desses. Eu lembro bem disso. Campanhas contra a vinda do secretário de Estado norte-americano para o Brasil, Foster Dulles. Então se faziam passeatas na rua, se colocavam bolinhas de gude nos trilhos dos bondes. A UNE tinha uma força, não era uma força dirigida partidariamente, mas uma força ideológica muito grande. Talvez aí residisse a força dela, não ser a partidária. Exato, isso era essencial, né? Nunca houve escolhas partidárias dentro da UNE. Havia sempre uma visão dos mais progressistas e dos menos progressistas. Mas isso é uma opção pessoal, né? Sim, e no fim a chapa se confundiam, se transformavam geralmente numa chapa de unidade devido à força, e a UNE tinha, por exemplo, uma sede na Praia do Flamengo, depois foi incendiada no início da ditadura militar, tinha um parque de diversões imenso na Praia do Flamengo, e a verba ela sustentada, não necessitava de verbas de governos, porque ela é sustentada pela renda desse parque. E os grandes cantores da época, João Dias, o Chico Alves, iam cantar gratuitamente, então aquilo resultava numa ótima verba para a sociedade, para a entidade ser autônoma e não depender de benesse de governo nenhum, e justamente poder confrontar e denunciar quando os governos erravam. Agora, paralelamente a isso, na sua carreira artística, como é que foi isso? Como é que foi ser dirigente político ao mesmo tempo trabalhar com teatro? Eu me formei primeiro na Casper Libero em 57 e em Direito depois. Então, quando eu me formo em Direito, eu já estava trabalhando como jornalista. Então, eu trabalhava no Diário de São Paulo, que era um jornal importantíssimo, do mesmo nível do Estado e da Folha, e escrevia artigos para o jornal. Eu fui cronista esportivo de futebol nesse Diário de São Paulo, né? Entrevistava jogadores e técnicos, etc. E também recebia convites para escrever para outros órgãos de imprensa, para escrever contos e tal. E aí começou a minha carreira literária, por assim dizer, escrevendo contos e escrevendo artigos para o Diário, e posteriormente passei a trabalhar na Gazeta também durante um bom período. Mas eu era muito amigo do Lauro César Muniz, que é um autor de teatro bastante conhecido, e ele sempre fala, pô, escreve para teatro é muito importante e tal. Daí me levou para a escola de teatro, eu comecei a assistir umas aulas de dramaturgia ministradas pelo Augusto Boal, que depois veio ser meu cliente posteriormente, quando ele esteve exilado na Argentina, precisou tirar o seu passaporte. Ele primeiro foi meu professor, depois eu fui advogado do Augusto Boal. E dessa conversa com o Boal, com o Lauro César Muniz, eu optei para escrever para teatro. Inicialmente escrevi para teatro convencional, com espetáculos dirigidos para a classe média, para o meio estudantil, e depois, por uma questão de opção, de luta, de necessidade de estar presente nas lutas pela emancipação, a gente passou a escrever para teatro. E eu tive um primeiro espetáculo que se chamou Evangelho segundo Zebedeu, que foi feito pelo Teatro do 11 de Agosto, do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com direção do Silnei Siqueira. Essa peça, o Evangelho segundo Zebedeu, contava a história através de uma linguagem de circo do Antônio Conselheiro e da Guerra de Canudos. Mas o Zé Celso não... Zé Celso montou agora a questão de 2, 3 anos, Os Sertões, né? Mas a nossa peça é de 1968, pelo 11 de agosto, direção do Silnei Siqueira, e na época, sendo um grupo amador, ele ganha todos os prêmios de melhor texto, melhor figurino, melhor cenário, e viaja para a França representando o Brasil no Festival Mundial de Teatro de Nancy, onde foi considerado o melhor espetáculo, repetindo o êxito do Morte e Vida Severina com o mesmo diretor, que era o Silnei, que tinha vencido esse Festival de Nancy na França há 2, 3 anos atrás. Daí eu continuei advogando, né, e comecei a escrever, mas já dirigido para escrever para teatro popular. Do Teatro do 11 de Agosto, do Centro Acadêmico,
onde a gente nasceu, sai o Teatro Popular União e Olho Vivo, que está com 44 anos. Ele foi fundado quando o União e Olho Vivo? Olho Vivo, 11 de agosto, o Teatro do 11 de Agosto funciona em 67, 68, 69, e em 70 aparece o Teatro Popular União e Olho Vivo. Ele se desvincula do centro acadêmico, foi uma separação muito amigável, né? E passa a ser um grupo de teatro com um objetivo de se apresentar nos bairros populares. Quer dizer, levar teatro, trocar experiências com um público que jamais, naquela época e hoje, não tem possibilidade de assistir teatro. É muito longe, é muito caro, tem a competição com o futebol, tem a competição com a televisão. E então a gente partiu com um grupo de teatro, e depois surgiram muitos, com o objetivo de se apresentar em praças, em ruas dos bairros populares da Grande São Paulo. E até hoje nós estamos fazendo isso, dá mais ou menos 3.500 espetáculos para um público de 3 milhões de pessoas. Mas sobre esse fato e outros fatos, nós continuaremos aqui no programa Direito e Globalização no próximo bloco. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu, de 29 de julho a 18 de setembro de 2010, em São Paulo. Teremos aulas especiais ministradas pelos professores Jorge de Figueiredo Dias e José Faria da Costa. Para informações, ligue para 3111-1040. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Edibaldo Piveta, que é advogado, militante na área de direitos humanos e dramaturgo. E no primeiro bloco nós estamos encerrando o nosso bloco falando sobre o grupo União e Olho Vivo. E quais são as notícias mais recentes do grupo União e Olho Vivo? O nosso grupo atualmente tem 3 espetáculos no seu repertório. O primeiro é a história do marinheiro negro, João Cândido, que liderou a revolta da Chibata em 1910, é um fato histórico, né? Faz 100 anos? Faz exatamente 100 anos, está comemorando o centenário agora. A peça chama João Cândido do Brasil, a revolta da Chibata, e conta a história da vida do João Cândido Felisberto, que foi esse líder negro da revolta em 1910. E qual a duração dessa peça? Em tempo, assim, ela dura 1h15, 1h30, quando é feita em teatro fechado. Quando é feita na rua, 50 minutos, que tem um outro time. O espetáculo na rua é diferenciado do espetáculo fechado. Nós temos sempre o espetáculo para a praça, para a rua e para o teatro fechado, que é o teatro convencional.
além do João Cândido, nós temos um espetáculo que chama Barbosinha Futebol Clube, uma história de Adonirança, que conta a história do Adoniran Barbosa, que também é centenário este ano. Estamos participando de 2 centenários. E a gente tem, além disso, a lenda de Sepete Araju, que tem um videozinho aqui mostrando um pedaço, que foi apresentada ontem, por exemplo, na prefeitura de Várzea Paulista, para mais de 300 pessoas, a história de um índio gaúcho que chamava Sepete Araju, que foi um cacique dos índios guaranis, que organizaram uma civilização quase socialista no Rio Grande do Sul e foram dizimados, inclusive esse índio foi assassinado pelos exércitos de Portugal e de Espanha por volta de 1750. É uma lenda gaúcha muito bonita, muito pouco conhecida no Brasil, e a gente já está chegando a 300 espetáculos com essa lenda de Sepete Araju. Então nós temos 3 espetáculos no nosso repertório atualmente. Então eu vou dar uma chamada, vou pedir para colocar o vídeo aí, está no ponto o vídeo. Vamos ver 3 minutinhos desse vídeo sobre Sepete Araju, sobre esse trabalho que está sendo feito pelo Teatro União e Olho Vivo. Pode soltar aí, quando estiver no ponto, pode soltar. Vamos. Para contar essa história, para fazer esse espetáculo teatral, um grupo chamado Grupo de Teatro Popular União e Olho Vivo. Não é um grupo de teatro que nasceu ontem, o mês passado, o ano passado, nem na década passada. Esse grupo vem de longas datas, inclusive há muito tempo atrás, quem ouviu falar de um tempo tenebroso da história do Brasil chamado ditadura militar, o tempo da ditadura militar, esse era um dos grupos que combatia qualquer tipo de desrespeito humano através da sua arte, através de mostrar de que o ser humano era a coisa mais importante a ser preservada na face da terra. E esse grupo sempre levantava a questão das lutas do povo, transformando isso em espetáculo teatral, transformando isso em ferramenta na construção da paz no mundo. Eu quero chamar aqui o César Vieira para explicar para vocês, antes de começar o espetáculo, a trajetória desse grupo. César. Sete povos das missões que pareciam gigantes na peleja tão sozinhos, na morte tão confiante. Então Sepé foi erguido pelo destino, Senhor. Vou apresentar para vocês o elenco, começando com Zé Maria Giroldo, era advogado, 44 anos de Grupo União e Olho Vivo. Tem 24 anos de vida, 25 anos de vida e 25 anos de Grupo União e Olho Vivo. Doutor Edibal, mas é uma peça muito forte, né? Uma imagem muito forte de um homem com uma lança e essa musicalidade toda. As suas peças sempre são musicadas, sempre são cantadas, por que isso? Se sim, por quê? Antes eu só queria fazer uma referência, que esse vídeo da autoria da Graciela Rodrigues está aqui presente, que é a cineasta do Grupo União e Olho Vivo, não colocou os créditos, então... Vai ajudar os créditos, sem dúvida, muito bem.
O nosso espetáculo geralmente são na rua, ou em estádios, em quadras de basquete, etc. A gente usa muito a música, né? Porque a música é um elemento de congraçamento, de fazer o povo participar do espetáculo. Ele canta junto. Na peça sobre Adoniran Barbosa é uma coisa maravilhosa, que eles conhecem, o Trem das 11, Saudosa Maloca, cantam tremendamente. E há um jogo de futebol entre o Barbosinha Futebol Clube e o América Society Clube. Os gols do Barbosinha são marcados com músicas do Adoniran Barbosa, Trem das 11, Saudosa Maloca e tal. E os gols do Ameriquinha são marcados com músicas do Roberto Carlos. Então, o público canta as duas músicas, se degladia entre si. É uma maravilha, porque no final todos estão cantando juntos. E todos ganham. E o Barbosinha, que é o símbolo do Corinthians, né, ganha, pelo menos no teatro, ganha esse jogo. Mas está ganhando, né? Está ganhando, está bem. Está bem, não pode reclamar do time, não. Está andando bem. Só para o meu filho que apareceu aí, ele foi agora de carro, saiu segunda-feira à noite, andou 25 horas para assistir o jogo em Assunção e voltou, chegou aqui sexta. São 50 horas, ele mais 2 companheiros dirigindo para assistir o jogo lá em Assunção, contra o Cerro Portenho. Foi até Assunção. É ser corintiano demais. Esse é ser muito corintiano, viu? Isso é torcer. Eu já tinha ouvido falar de gente assim, mas um testemunho. 50 horas de 50 horas é muito amor pelo time, viu? Foi para lá. Fala parabéns a ele. Agora, voltando um pouco na questão para fechar, a gente está nos últimos minutos finais aqui desse bloco, para fechar a questão do União Olho Vivo. União Olho Vivo é um grupo premiadíssimo. Dentro dos prêmios quais eu destacaria o caso das Américas. Como é que foi isso? Eu já tenho lido muito sobre esse prêmio, conheço livros que foram premiados, autores, pessoas. Mas como é que foi ganhar esse prêmio? O que significou para a União Olho Vivo esse prêmio? O grupo, felizmente, tem recebido muitos prêmios. Recebeu o prêmio do Festival do Cairo, quer dizer, nós fomos para o Cairo, recebeu o prêmio de Roma, esse de Nancy, recebeu o Casa das Américas e um que chama Prêmio Ollantay, que é o mais importante da América Latina, da Venezuela. Esse prêmio da Casa das Américas, o pessoal da Casa das Américas que funciona em Cuba, eles mandam emissários deles, pessoas expertas em teatro, assistir vários espetáculos em todos os lugares do mundo, e depois eles fazem uma discussão e dão um prêmio para aquele espetáculo e texto que eles acham melhor. Então a gente nem sabia que estava concorrendo e ganhamos esse prêmio. O Prêmio Casa das Américas foi acompanhado na época de $6 mil, que permitiu o grupo comprar uma Kombi, né? Uma Kombi que é importante para ir para os bairros, né? E foi publicado em castelhano, em espanhol, está na 4ª edição lá em Cuba e aqui já está na 6ª edição. O espetáculo na época foi o Bumba Meu Queixada, que é um espetáculo que, através do Bumba Meu Boi, conta a história de greves. A greve de Contagem, a greve de Osasco, e descamba nas greves do ABC, inclusive com o Lula assistindo dezenas de vezes os nossos espetáculos nos bairros populares da Grande São Paulo, quando ele era diretor-presidente do sindicato, e antes disso, até quando ele era diretor social do sindicato. Olha só. Eu diria que ele assistiu, entre shows musicais e peças do Olhos Vivos, umas 15 ou 20, ou talvez mais. Nossa, essa faceta eu não sabia. Daria para ele entrar com qualquer personagem que sabia decor tudo. Né? Sabia todas as falas decor. Mas que interessante. Agora, o Prêmio Casa das Américas não só se destina a teatro, também a literatura, outras áreas. Eles fazem, um ano é teatro, outro é literatura e o outro é artes plásticas. Que eu me lembro cinema. Eu me lembro um livro que eu li, que foi premiado, do nicaragüense, A Montanha é Algo Mais com a Estepe Verde, e foi o Prêmio Casa das Américas. Isso, o prêmio ele atinge os disputantes, entre aspas, de toda a América. Toda a América. Inclusive tem prêmios dados para o Canadá, para os Estados Unidos. São geralmente grandes escritores, grandes Gabriel Garcia Marques, se não me equivoco, ganhou. Antônio Cândido foi jurado aqui várias vezes do Prêmio Casa das Américas. O Garcia Marques está sempre em Cuba e participou várias vezes como jurado, né? Não disputou. Não disputou? Não disputou. Não, sabia que ele tinha alguma conexão. Não sabia. Ele é jurado. Geralmente ele é jurado. E ocorre anualmente? Anualmente, só que um ano é para teatro, o outro é para cinema, outro é para artes plásticas e o outro para literatura. Eles alternam. E quantos brasileiros já ganharam esse prêmio? Eu acho que uns 4 ou 5 apenas.
Eu acho que 4 ou 5 apenas, não lembro os nomes, mas é 4 ou 5. É que é um prêmio que tem alcance mundial. Tem um alcance muito grande na América Latina, muito grande. Eu recebo convites aí, como Prêmio Casa das Américas, para fazer debate praticamente no mundo todo. Esse convite para o grupo e para o Cairo foi que eu fui convidado para fazer um debate, eu levo um vídeo, eles viram o vídeo e convidaram então o Olho Vivo para fazer espetáculos. Nós fizemos um negócio maravilhoso, assim, à beira das pirâmides, né? Olha só. Com camelos e tal, aquele negócio todo, e fazendo um espetáculo em português, mas com os figurinos todos e as músicas perfeitamente inteligível por um público que fala árabe, né? Não é nem inglês, é árabe. É uma cultura completamente diversa. E viajamos no mundo todo, quer dizer, com Olho Vivo. Eu vou encerrando esse papo por aqui e volto no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu, de 29 de julho a 18 de setembro de 2010, em São Paulo. Teremos aulas especiais ministradas pelos professores Jorge de Figueiredo Dias e José Faria da Costa. Para informações, ligue para 3111-1040. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Edival Pivetta, que é advogado e dramaturgo. E nos 2 primeiros blocos nós falamos muito sobre teatro, sobre a União Olho Vivo, os prêmios que recebeu, a trajetória do grupo. E agora eu queria também pegar um aspecto que eu acho que nós deveríamos ressaltar aqui, que foi sua atuação durante a ditadura militar. O senhor era advogado, é advogado ainda, e atuou na defesa de presos políticos. Como foi atuar na defesa dos direitos de prisioneiros políticos numa época que não se havia habeas corpus, não havia nada, nenhuma garantia individual, havia censura, havia tudo isso? Bom, eu comecei advogando para presos políticos, perseguidos políticos, eu chamaria, não eram nem presos na época, por volta de 68, após o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Vou inaugurar um marco agora lá. Aconteceu em Ibiúna, né? Vou inaugurar um marco, eu não estava sabendo. Na praça principal vamos fazer um marco, porque querem demarcar os 42 anos do Congresso, qualquer coisa assim, e resolvendo fazer, a Câmara dos Vereadores aprovou um monumento. Vai ser esse ano, uma coisa muito bonita. Que bom, vamos lá. Vamos estar juntos, na data estaremos juntos. E vamos ver, leva uma peça do União. Vamos fazer uma peça lá, pô.
E a gente foi convidado para advogar para esses estudantes que tinham sido presos em Ibiúna. Era o Congresso da União Nacional dos Estudantes, reunia mais ou menos 1.500 estudantes vindos de todo o Brasil, era um congresso clandestino, a UNE estava proibida de funcionar, não só a UNE, como todos os centros acadêmicos. Então eles foram presos quando estavam organizando, estavam participando já do congresso, foram levados para o DOPS, para outras delegacias, e eu, como vinha da presidência da União Nacional dos Estudantes, conhecia muitos deles, muitos presidentes de centros acadêmicos, fui convidado para, inicialmente, fazer a defesa desses presos. Nesse processo de Ibiúna, foram presos mais ou menos 1.000 e poucos, nós tivemos cerca de 500 desses estudantes presos, trabalhando, sendo clientes do nosso escritório, né? Eu queria fazer um parêntese. Esse trabalho meu de advocacia só foi possível tendo como companheiros maravilhosos advogados como Ayrton Soares, Paulo Gerabi, Joaquim Cerqueira César, Luiz Eduardo Grinalg, todos esses trabalharam no nosso escritório e deram uma colaboração inestimável nessa luta, que era muito difícil advogar na época em que não existia habeas corpus, que existia censura, que existia proibição de reunião, né? Isso era tudo muito difícil. Em São Paulo nós teríamos uns 10, 15 advogados trabalhando nesse ramo, e no Brasil inteiro, no máximo, chegariam a 30 advogados, né? Eu estava advogando na Justiça Militar. E foi uma época difícil, né? Nós tivemos várias vezes detidos, né? Algumas vezes por horas, outras vezes por 67 dias. O senhor chegou a ser detido? Foi detido, eu lembro bem, em 3 de maio de 1973. Fui detido, levado para o DOI-CODE, lá na rua Tutóia, onde existe até hoje uma delegacia de polícia. Ali da Vila Mariana, né? Na Vila Mariana. Desci a Tutóia, uma delegacia. Atrás da IBM. Perto até da Brigadeiro Luiz Antônio, no caminho para o Ibirapuera, do lado da IBM, bem em frente. E fiquei detido lá uns 40 dias, depois fui transferido para o DOPS e depois fui transferido para o presídio do Hipódromo, na Moca, num total de 67 dias. Isso tudo sobre a acusação de estar tentando organizar a união das esquerdas no Brasil, como se isso fosse um sonho de alguém organizar. Agora, por que eles partiram para essa acusação? Porque, como eu advogava para todas as tendências políticas, as progressistas, né? No meu escritório se reuniam parentes de todos os presos de várias tendências. Então, um dia você tinha lá o Velho Partidão, o PCdoB, a ALN, VPR, VAR Palmares, Molipo, todos representantes esperando para saber notícias dos seus filhos, dos seus namorados, dos seus pais, das suas mães que estavam detidos. E se reuniam na minha sala de espera e conversavam vários assuntos, mas nunca passou pela cabeça de alguém fazer uma reunião para organizar a união das esquerdas, e não seria no meu escritório que isso aconteceria, né? Esse é o dado folclórico, mas o trabalho foi muito difícil, né? Você era seguido, o telefone grampeado, a correspondência violada, e prisões e ameaças de prisões, né? Fora aqueles que foram torturados, e sofreram tortura brutal, que foi o caso de muitos, né? Agora, o Hélio Navarro, por exemplo, foi um advogado que sofreu muito, depois morreu, não necessariamente devido à tortura, mas morreu. Eleni Guariba foi uma diretora de teatro, o corpo está desaparecido até hoje. Era uma época bastante difícil e exigia que você acreditasse muito numa transformação social através do pouco trabalho que você podia exercitar. Mas eu acho que a história dos advogados na repressão feita pela ditadura militar ainda está por ser contada, né? Porque muitas e muitas vezes poucos advogados evitaram mortes, evitaram continuidade de tortura e fizeram com que a sociedade brasileira passasse a saber o que estava acontecendo. Porque os jornais não publicavam, a televisão não falava, o rádio não falava. E por incrível que pareça, um dos poucos lugares onde você podia chegar e falar alguma coisa era na própria auditoria de guerra. Porque lá funcionava um juiz civil e 3 juízes militares. E quando o advogado ia fazer a denúncia, ele contava, existe tortura na rua Tutóia, existe tortura no DOPS, existe tortura no presídio tal.
Isso era narrado para aqueles militares, alguns que nem sabiam que existia tortura, outros que sabiam e talvez fossem até praticantes. Mas isso era uma tomada de posição que você tinha que ter dentro da auditoria para denunciar que o seu cliente tinha sido torturado. Senão agora, isso não extrapolava. Por isso que eu disse, é incrível que você podia falar isso na auditoria, mas não saía em jornal, então eles deixavam o advogado esbravejando ali, procurando o direito dos seus clientes, porque sabiam que não ia extrapolar para fora. Mas ali ficava registrado. As defesas de todos esses advogados, Zé Carlos Dias, Mário Simas, Virgílio Lopes, todos esses que chegaram e denunciaram, constam das atas lá. Você podia denunciar. O Centro Acadêmico 11 de Agosto fazia, através de mimeógrafo, que era o xerox da época, denúncias incríveis de tortura com o nome de todas as pessoas torturadas na época, e eram distribuídos, esses panfletos distribuídos falando nisso. Lá fora, para a Anistia Internacional, a gente passava notícia e era dada. E muitas vezes você recebia um comunicado que determinada pessoa tinha sido presa, e você entrava com habeas corpus, sabendo que o habeas corpus estava proibido, mas isso fazia com que o juiz soubesse que aquela pessoa estava presa, ele telefonava para o DOI-CODE e falava, já estão procurando essa pessoa, eles sabem que está presa. Isso evitava, possivelmente, mais torturas e até a morte daquela pessoa. A gente ia bater na porta da Operação Bandeirantes, que é o DOI-CODE, lá na Rua Tutóia, alta madrugada, a gente batia, aparecia o oficial de dia, o que está acontecendo? Não, eu queria visitar o meu cliente fulano de tal. Aqui não tem fulano de tal nenhum, e batia a porta. Mas ele chegava lá dentro e falava para o comandante do DOI-CODE, o comandante da Operação Bandeirantes, teve um advogado aí procurando fulano de tal. Eles já sabem que ele está detido. E além disso, você andar com máquina de escrever no porta-mala do carro e papel timbrado para poder bater esses habeas corpus, sabendo que eles não funcionariam, mas serviam como denúncia. Fulano de tal está pedindo habeas corpus, ele está preso aqui, eles já sabem. Então convém não torturar tanto. Talvez fosse essa a ilação que eles tiravam. Olha, desses casos, qual seria um caso que mais marcou a sua trajetória profissional na defesa dos presos políticos? Que o senhor poderia mencionar? Dentre tantos e tantos que houveram. Não dá para mim mencionar diretamente assim, mas eu diria, por exemplo, o Ricardo Zaratini, né, Ricardo é o irmão do ator, o Carlos Zara, que foi uma figura, o Ricardo Zaratini está por aí trabalhando, é militante da causa da liberdade, da causa da justiça social, mas era um idealista, né, a ponto de, no dia que ele foi levado para a auditoria para depor, no primeiro depoimento, e perguntaram o seu nome, ele falou Ricardo Zaratini, nascido aonde, tal, profissão, daí ele declarou, revolucionário profissional. Com isso ele estava pegando 2 anos, porque participar de organização clandestina já dava isso. Daí o irmão dele, o Carlos Zara, chegou, como é que você deixa ele falar isso? Não, eu não deixo. O seu irmão tem uma consciência e uma vontade própria, e ele falou isso porque ele sente isso. E não sou eu que vou coibir essa declaração de revolucionário profissional. Aliás, ao contrário, eu admiro essa postura dele. Ele passou um período preso, né? Passou, o Ricardo passou, foi preso aqui, foi preso em Recife. Recife e Guararapes, naquele assunto. A gente teve centenas de clientes. No Ibiúna foram mais ou menos 500. Quando a gente entrou com um pedido de passaporte para o Augusto Boal, um mandato de segurança, que o Boal tinha se refugiado em Buenos Aires, na Argentina, e o passaporte deles venceu. Então ele pediu o passaporte e o governo brasileiro não dava. Então nós entramos com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo para ele o passaporte dele, e o Supremo, naquela época, pela primeira vez confrontou com a ditadura e deu o passaporte para Augusto Boal, à revelia do governo militar. Isso desencadeou no mundo todo mandato de segurança pedindo o passaporte. Nós tivemos mais de 800 pedidos, desde gente que estava na União Soviética, que estava em Cuba, que estava nos Estados Unidos, que estava na Inglaterra, que o governo brasileiro não dava o passaporte, e a gente conseguia através de mandatos de segurança. Eu lembro que não existia o computador, então você tinha que digitar as qualificações, né? Martim, tal, profissão, tal. Então a gente estendia no corredor do escritório, eu e o Ayrton, assim, dava 15 metros só da qualificação.
Porque, além de tudo, tinha as dificuldades econômicas. Então, você, para ir para Brasília, precisava de dinheiro, de avião, etc, etc. Então, você aproveitava e levava 30, 40, 50, pedia mandatos de segurança pedindo passaporte, e levava de uma vez só. Então, para digitar, não, para datilografar aquilo, dava 15, 20 metros da petição inicial. É um folclore que a gente gostaria que não mais se repetisse, né? E não vai, com certeza absoluta. Esperamos que não. Esperamos que não. E eu vou encerrando esse terceiro bloco e volto já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem um apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Muito tempo atrás, um amigo meu tinha AIDS e estava no hospital muito doente. E na época, por não se conhecer direito sobre a AIDS, não me despedi dele como deveria. Não o abracei e não lhe dei um beijo de adeus. Hoje tudo mudou. Todos sabemos que é possível viver dignamente com o vírus da AIDS. Ter um trabalho, uma vida. Afinal, você tem um nome e seu nome não é AIDS. É por isso que estamos todos aqui. Essa imagem é uma obra de arte para o mundo. Uma homenagem a todos que vivem com a AIDS e também uma despedida daquele amigo meu. Porque amigo a gente se despede assim, com um beijo. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Curso de pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu, de 29 de julho a 18 de setembro de 2010, em São Paulo. Teremos aulas especiais ministradas pelos professores Jorge de Figueiredo Dias e José Faria da Costa. Para informações, ligue para 3111-1040. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando que você pode nos assistir no canal NET da 9, o analógico digital, na TVA 72 ou 99 e na TVA digital 186. Ou também pelo site www.tvaberta.com. E o reprise no site www.ultimainstancia.com.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, quiser participar, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Nosso convidado de hoje, para lembrar, é o Dr. Edival Pivetta, advogado, dramaturgo e militante de direitos humanos. Foi presidente da UNE em 1958. O Dr. Pivetta foi advogado de presos políticos na época da ditadura militar. Só no Congresso de Biúna, mais de 500. E também é detentor de vários prêmios na área artística, porque trabalha e seu pseudônimo é César Vieira. Lembrando, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Doutor Edival, entre outras coisas, entre outras proezas, digamos assim, outros aspectos da sua vida profissional, o senhor foi o primeiro cidadão brasileiro a entrar com a habeas data. Como foi isso? A Constituição foi promulgada em 88, né?
E a gente já tinha lido antes, ela promulgada oficialmente, mas ela já circulava por aí, porque foi a Constituição Cidadã, do Luiz Guimarães, teve gente que deu palpite, várias reuniões, todo mundo dando sugestões e tal. E a gente sabia que havia a instituição do Instituto do Habeas Data, que seria o direito do cidadão de saber o que o governo tinha contra ele ou tinha arquivado sobre ele. Então nós entramos, a Constituição foi publicada num dia, e no dia seguinte nós entramos com o pedido de habeas data. Quer dizer, então foi o primeiro habeas data? Foi o primeiro habeas data no Brasil, eu como autor e o doutor Joaquim Cerqueira César, na época que funcionou como meu advogado. E nós tivemos então a oportunidade de receber, através do habeas data, todas as informações que constavam sobre a minha pessoa nos arquivos do governo federal, estadual e municipal, porque aquilo era centralizado numa coisa que existe até hoje, a ABIN, Agência Brasileira de Informações, que eu gostaria até depois de falar que é uma coisa que não deveria existir mais, mas infelizmente ainda existe. Então, nessa informação que o governo manda sobre a minha pessoa no habeas data, tem uma coisa incrível, eles começaram a dar informações sobre a minha pessoa quando eu estudava no Colégio Bandeirantes. Desde menino? Né? Desde menino, que até estava fazendo o clássico, naquele tempo se chamava clássico, terminava o ginásio, quem ia fazer exatas fazia o científico, quem ia fazer direito e tal, social, fazia o humanas, fazia o clássico. Eu estava fazendo o clássico e eu fui presidente do Centro Estudantil do Colégio Bandeirantes. Então começa, no dia tal, esteve reunido no Colégio Ipiranga, onde falou as seguintes colocações. No dia tal, vem de 1951 que eles começam a fazer as minhas fichas, até uns 3, 4, 5 anos atrás, até eu diria 8 anos atrás. Inclusive, citando o caso do sequestro do Abílio Diniz, coisa que não foi verdade, que eu teria sido um dos advogados do caso dos sequestradores do Abílio Diniz. Eu não fui nunca fui advogado deles, mas eles colocaram na minha ficha. Então, são 72 páginas de informações, de 51 até 2000 e pouco, constando tudo que eu fiz e muita coisa que eu não fiz. Por exemplo, essas informações estão me devendo 2 viagens para os Estados Unidos que eu não fiz, eu gostaria de cobrar e consta. Esteve em Nova York no dia tal, etc, etc, coisa que eu nunca tive. Bom, vamos cobrar do governo brasileiro, então uma passagem. Um dado muito interessante, tinha um homônimo do meu pseudônimo artístico, César Vieira, que foi um fundador do Partido Comunista em Santo André. Então saiu na minha ficha, fundou o Partido Comunista em Santo André no ano de 1933. Na época eu tinha 2 anos, quer dizer, como é que eu podia fundar uma célula de Partido Comunista com 2 anos de idade, né? E esse tipo de informação que hoje é dada pela ABIN ainda existe, né? É até um apelo que a gente faz para o governo atual, que seria de bom tom que isso não mais existisse, um órgão que deve despender muito dinheiro para funcionar, para, em tese, acompanhar a vida particular, privada e pública de todo e qualquer cidadão. Eu acho que a ABIN é uma excrescência que deve ser afastada do convívio social, político e ético deste país. Isso já deveria ter sido, desde a redemocratização do país, esse serviço deveria ter sido posto ou para fora ou sob controle, porque não é possível numa democracia você ter um serviço que fica espionando, fazendo arapongagem, inventando coisas sobre a vida das pessoas e detendo informações sobre o cidadão, das quais você não pode nem sequer, como as viagens, como a suposta... Não pode contestar, você não tem nem direito de dizer a verdade ou não, você fica marcado por uma atitude de covardia. Eu tive a possibilidade de verificar agora em Santos, os arquivos da ditadura de Santos, foi descoberto, fui com uma comissão de direitos humanos da OAB, fui lá verificar. O que eu acabei descobrindo era uma série de impropriedades. Eu vi fichas de pessoas que eram amigas, mas que eram absolutamente não verdadeiras aquelas informações. E o que chamava mais atenção, que eram informações não assinadas. Não tinha nome. Assim, não, por exemplo, vamos falar, João da Silva, que era o Araponga lá, o espião. O João da Silva não botava o nome dele, não. Ele simplesmente dizia assim, no dia tal, se reuniu, onde ele liberou jogar bomba, não sei em quem, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o que é mais estarrecedor que eu vi, desse arquivo, é que há indícios bastante fortes da existência da chamada Operação Condor.
Porque foi encontrado, por exemplo, eu vi manuais da inteligência argentina, citando organizações, manuais não assinados, dando fotografias de militantes argentinos. Da DINA também, do Chile. Também. Do Chile, coisas assim. Espionar no Partido Comunista Uruguai, que mantinha uma célula em Santos, enfim, coisas desse gênero. Coisas de Marighella, Lamarck, uma fotografia inédita do Lamarck, que nem o Arquivo do Estado de São Paulo tinha, ficou uma coisa... Enfim, documentos ainda que estão sendo estudados, processados, e que acabam entrando na vida do cidadão. Muito adulterados também. Muito adulterados, sem a menor responsabilidade. Então, esse é o período negro que a gente tem que trazer a público, discutir isso e lutar que esse tipo de coisa não aconteça mais no país. Claro. Agora, qual seria a recomendação como profissional, advogado, já que a gente tocando no habeas data, que o senhor daria para a pessoa que tem interesse em saber se o governo detém informações dele ou não? É possível ainda entrar com o habeas data? Não é? Não, o habeas data está em vigor, qualquer um pode, se tiver necessidade para fins de aposentadoria, para fins de anistia, sem dúvida o habeas data. E atualmente, já que existe, solicitar informações na ABIN, porque a ABIN existe, que você pode detestá-la, achar que é uma excrescência, mas ela existe. Como ela é legal, você também pedir na ABIN informações sobre a sua pessoa. E vão vir, porque eles têm um serviço lá, deve ser muito eficaz, porque funciona até hoje. Se você pedir, vai sair praticamente até a semana passada dados sobre as suas atividades. Um mero pedido administrativo ou precisa de um advogado? Não precisa de advogado. Pode fazer diretamente lá no Palácio do Planalto, que funciona. Isso não vem da atual gestão do presidente Lula, vem de antes, acho que desde de Priscas Eras, passando por Itamar Franco, por Fernando Henrique e chegando aqui. Eu acho que existem boas perspectivas ainda nesse final de governo que ela seja extinta, porque não há necessidade e está sendo paga com o dinheiro do contribuinte. Não é função de um imposto ser dirigido para espionar os próprios cidadãos do seu país. Eu recebi várias perguntas, só vou ler uma aqui em homenagem a tudo isso, que é o do Djalma, do bairro de Pinheiros. Boa noite, Djalma, obrigado pela sua colaboração. E ele faz a seguinte declaração: fui preso político e o doutor Edibal fez parte do grupo de advogados que nos defendeu. Gostaria de dar um grande abraço para o doutor Pivetta, por nos ajudar. Obrigado. É uma homenagem aí. Um abraço para o Djalma aí, felicidades e saudações corintianas para você. O doutor Edibal está se revelando essa faceta corintiana doentia do doutor Edibal, não conhecia. Parabéns, e hoje está com um time bom, né? Está com um time bom. Vamos ver, vamos torcer para... O Campeonato Paulista já era, o que interessa é a Libertadores. Né? Libertadores, tá certo então. Doutor Edibal, nós estamos nos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse o uso da palavra para fazer suas considerações finais. Bom, como eu já disse, é uma honra e um prazer estar participando desse programa, convivendo com você e agradecendo o recebimento, né, a outorga do prêmio Franz de Castro. A gente estará presente lá no dia 25. Estamos sugerindo uma entrega de prêmio informal, né, com o Grupo Ulhão e Olho Vivo cantando o hino nacional, como ele tem cantado em dezenas de solenidades, em ritmo de samba, né, com aprovação de militares e não militares, e um outro grupo que chama Roda de Samba, cantando também algumas músicas, alguns sambas bastante sociais, embora sejam esteticamente muito lindos, músicas do Chico, etc. E chama o Samba do Bule. Então seria União e Olho Vivo, Samba do Bule, participando do ato e quebrando a formalidade desse ato. Quebrando o protocolo. Eu queria agradecer e dedicar esse prêmio a todos os advogados desse país, especialmente aos que lutaram ao lado dos companheiros que dedicaram suas vidas, que foram torturados, que foram mortos em busca da justiça social e da liberdade no Brasil. A gente espera que esse trabalho dos advogados não tenha sido em vão e que as denúncias que a gente quer fazer sobre as torturas que não foram punidas, não tem nenhum sentido de vendetta, mas sim de recuperação da memória histórica, porque só através da verdade política, da verdade social, da verdade carcerária, é que se poderá fazer com que esses fatos não mais se repitam no Brasil. Praticamente em todos os países da América Latina se foi a fundo
e dando todo o mais amplo, total e restrito direito de defesa, se puniu ou não se puniu aqueles que foram acusados de tortura. Muito obrigado para você. Muito obrigado, doutor Edibal. O senhor mencionou dois fatos bastante importantes. Primeiro foi o prêmio que o senhor recebe. O senhor recebe o prêmio para sua luta, que representa a luta de todos os advogados brasileiros nesse momento. É um prêmio, o maior prêmio de direitos humanos da Ordem dos Advogados. O senhor foi indicado, foi selecionado e agraciado com esse prêmio por justamente representar e simbolizar toda uma luta desse período. O senhor como advogado, o senhor como preso, que foi, o senhor entrou como advogado, acabou sendo preso. Isso faz parte da militância e se hoje nós temos democracia nesse país, podemos falar abertamente sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, é porque pessoas como o senhor e tantos outros anônimos que lutaram, deram parcela de sua vida, deram parcela de muita coisa para que isso acontecesse, para nós estarmos aqui. Então isso deve ser sempre lembrado e sempre homenageado. Vamos estar juntos no dia 25 de maio, na outorga do prêmio, estaremos juntos em Ibiúna, e vamos fazer muita coisa junto ainda, doutor Edibal. Eu quero crer que nós façamos muita coisa. E também com você aí de casa, que nos acompanha nessa jornada. Espero na próxima semana. Até lá e muito obrigado por enquanto. A turma da Mônica avisa: vacine seus animais de estimação regularmente para evitar doenças como a raiva. Se você for